Boa tarde, gente. Estou aqui para trazer mais uma palavra para vocês, tá? A palavra que eu trouxe hoje para vocês, ela está no livro de Marcos, Marcos 5, tá? Tem várias passagens interessantes onde são relatados os milagres que Jesus fez, tá? E quando ele andava pregando durante as sinagogas. E um deles é bem marcante, que é quando o povo cai na incredulidade de não acreditar que a menina estava viva, estava apenas dormindo, não é? E essa situação, ela revela um ato de fé muito grande, que é essa fé que Deus espera de você. Você não pode perder a fé. No momento de tribulação, no momento de dificuldade, no momento em que o levante vem, você tem que continuar acreditando. Às vezes o inimigo se levanta e tenta nos cegar. As setas são enviadas, as lanças são enviadas e a nossa mente, ela começa a se perturbar e muitas das vezes, mesmo sem a gente querer, acabamos dando legalidade para esses pensamentos e começamos a acreditar que não vai ser possível, que não vai conseguir e que somos fracos, não somos vitoriosos, e não é isso que Deus espera de você, tá? Você não precisa ver, você precisa apenas de crer, tá? E creia no seguinte: enquanto você se rodear de pessoas que não estão na mesma visão, não vai haver uma concordância e isso muitas das vezes acaba atrasando a sua bênção, tá? Você tem que se rodear de pessoas que estejam na mesma visão que você, que confiem naquilo que você confia e que, acima de tudo, confiem na palavra de Deus, tá? Porque ela é soberana e pode passar os céus e a terra, mas as palavras que Ele te falou, Ele vai cumprir. Há um tempo determinado para tudo e você tem que ser paciente, tem que exercitar a sua paciência. Não pode permitir que as suas emoções, elas prevaleçam sobre a sua razão, tá? Deus te dá equilíbrio, Deus te dá sabedoria, tá? E quando você está passando por um momento de tribulação em que você está em fraqueza, é hora de você se focar na palavra, alimentar, tá? É a mesma história. Eu nunca vi um carro andar sem gasolina, não é? Então é a mesma coisa. Todos os dias nós temos que alimentar a nossa fé, a nossa esperança, para que a gente consiga estar sempre na mesma visão. Vai haver dias difíceis, vai haver dias que você vai chorar, vai haver dias de desânimo, vai haver dias que você vai estar em fraqueza. Sim, ninguém é de ferro, mas através da palavra ela te reaviva, ela te restaura, ela te renova, tá? E em relação às pessoas que estão ao seu redor, você tem que realmente vigiar e orar, porque quando as pessoas não estão em concordância com a sua visão, elas nunca vão entender aquilo que você está passando, tá? E muitas das vezes aquilo que você tem para você, aquilo que você acredita dentro de você, para os outros não é possível, tá? Mas é você que está dentro da visão correta, é você que está dentro daquilo que Deus tem para você. Então você só deve dar ouvidos à voz de Deus e àquilo que Ele já te prometeu. E esquecer tudo o resto, porque só vai caminhar com você quem realmente estiver dentro dessa visão, tá? Muitas das vezes a gente passamos por momentos na nossa vida em que Deus faz uma limpeza e retira muitas pessoas do nosso caminho. Às vezes chega até a doer, mas isso lá na frente você sempre acaba por entender o porquê disso ter acontecido. É porque seriam pessoas que não estariam dentro do mesmo padrão, da mesma visão, da mesma caminhada que Deus tem para você, tá? Então se atente muito a isso, tá? Na história da menina que estava morta, que não estava morta, né? Jesus, mediante a incredulidade do povo, que chegou a rir até do milagre que ele poderia operar, tá? Só o acompanhou Pedro, João e Tiago, tá? Porque eram as pessoas que estavam na visão dele e os pais da menina, tá? Porque o povo todo estava chorando, o povo todo estava se lamentando que não tinha mais solução, que a menina estava morta. Mas Jesus chegou e apenas com uma palavra ele operou o milagre, tá? Ele ordenou Talita Cumi, que significa menina, eu te ordeno, te levanta, tá? E a menina se levantou e reviveu. Então, a última palavra, quem determina sempre é Deus,
tá? Sempre é Ele que vai dar a última palavra para a sua vida, tá? Não se baseie na incredulidade dos outros. Quantos sonhos você tem e muitas pessoas, e você vem lutando já há vários tempos, há vários anos, às vezes isso acontece, não é? E você continua acreditando, mas tem muita gente que pede para você desistir, que fala, isso aí não vai valer a pena, não tem jeito mais. Não, tem jeito sim. Para Deus sempre tem jeito. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus dos milagres. Ele ainda é o mesmo. Ele nunca mudou. Ele nunca vai mudar a sua palavra. Então você tem que crer e confiar. Se você depositar toda a sua fé em Deus, você vai realizar sim. Não importa as circunstâncias, não importa as tribulações, não importa as adversidades, a palavra dele, ela vai se cumprir no tempo determinado por ela vai se cumprir sim. Então aquilo que você tem que fazer é se posicionar e não desistir, e mesmo em meio à tribulação, porque é ele que te fortalece na fraqueza, é ele que alimenta a tua tristeza, é ele que te dá força para você se levantar. E quantas vezes você vai dormir derramada em lágrimas e quando acorda, você acorda com a força de um leão? É Deus cuidando de você. Então você não tem que se preocupar com nada, porque Deus, ele está cuidando de tudo para você. Ele conhece os teus sonhos, ele conhece os desejos do teu coração, ele conhece as suas lutas, ele sabe tudo o que está acontecendo. E na hora certa, ele vai agir sim. Agora, aquilo que você não pode fazer é duvidar. Você não pode duvidar do agir de Deus sobre a sua vida. Você não pode duvidar daquilo que ele pode operar na sua vida, porque se você crer e confiar, a bênção vai chegar, aquilo que você tanto espera vai acontecer e ele vai realizar sim, tá? Mesmo que o inimigo se levante tentando te convencer do contrário, não acredite nisso, tá? Então ontem eu postei aqui um pequeno short onde eu falava, não é? Em que Jesus, ele foi atentado no deserto por 40 dias por Satanás, tá? E Satanás teve que bater em retirada, porque onde a luz habita, as trevas não prevalecem, tá? Quando você está em direção ao seu propósito, quando você está lutando, confiando e entregando a Deus, claro que o inimigo, ele sempre vai se levantar tentando atrapalhar de todas as formas e jeitos. Só que se você tiver confiante em Deus, se você tiver no seu posicionamento, ele não vai te derrubar, ele vai sair, ele vai ter que sair, de um jeito ou de outro ele sai. Então não se amedronte perante a afronta, não se convença através da incredulidade dos outros, tá? Porque foi para você que Deus prometeu, foi para você que Deus falou, e a palavra dele vai se cumprir, no tempo que ele determinou, vai se cumprir sim. Tá? É a mesma história, a mulher que tinha um fluxo de sangue, está aqui também no capítulo 5 de Marcos, tá? Ela tinha um fluxo de sangue por 12 anos, tá? E a fé dela a salvou, tá? Por 12 anos aquela mulher, ela vivia com essa enfermidade e já tinha feito de tudo e não se curava, tá? Mas uma só palavra de Deus, pela fé, a curou, ela foi salva, tá? E em quantas situações a gente já conhece de pessoas são curadas de doenças que até mesmo os médicos acham que não vai ter mais chance e Deus acaba operando um milagre. Isso tem a ver com a sua fé. Então você não pode perder a sua fé, você não pode deixar de alimentar o seu espírito, você não pode deixar de alimentar a sua fé em momento algum. É momento de você se levantar. Que haja um talita cumi na sua vida, que haja um acordar, que haja um levantar. Se ontem você estava fraco, hoje você vai estar forte, porque Deus é com você e Ele não vai te deixar cair, porque ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Ele nunca se esquece de você, Ele nunca vai te deixar desamparado, e essa força ela tem que partir de dentro de você, para você continuar caminhando e lutando em direção àquilo que você quer. Não se deixa levar pelo desânimo. Mantenha a sua posição e continua na fé que Deus já está trabalhando em seu favor. Essa tem que ser a sua posição. Você tem que sempre acreditar. Não importa o tempo que demorar, não importa as coisas que podem acontecer. O que importa é você crer. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus sim, tá? Quantas situações você já passou
que você já teve a prova disso. Essa situação de hoje, ela não vai ser diferente. Então, alimenta a sua fé, alimenta o seu espírito, tá? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sempre eu falo isso, mas é isso, é o nosso combustível, é a palavra de Deus. Não tem outra forma. A palavra de Deus é o combustível para a gente viver, sim, tá? Porque é ela que te aviva, é ela que te alimenta a esperança diariamente e é ela que vai te fazer e ajudar a caminhar, seja no momento de alegria, seja no momento de tribulação, porque Deus não serve só para os momentos de alegria, Ele serve para todos os momentos bons e ruins, e muitas das vezes é Ele que nos coloca em situações e adversidades para que Ele possa testar realmente qual é que é a nossa crença nele, tá? Então, confia em Deus, continua na sua fé, na sua esperança e se levanta, erga a cabeça desse desânimo, porque Ele só vai te conduzir ao fracasso. Você não nasceu para ser perdedor, você nasceu para ser vencedor. Se levanta, se ergue, tá? Se foca na palavra, alimenta a sua fé, porque hoje o Senhor, quando você for abrir a sua Bíblia e você for pegar uma palavra, Ele vai ter uma resposta para você. E essa palavra, ela vai te curar, ela vai te salvar e vai te dar um direcionamento para aquilo que você está precisando. Pode ter certeza disso. Depois desse vídeo, se você for abrir a sua Bíblia, você vai ler uma palavra, você vai ter a resposta que você precisa e você vai entender aquilo que Deus tem para você. Tá? Nem sempre é do jeito que a gente espera ou que a gente gostaria, é do jeito de Deus, mas a vontade dele sempre é perfeita, é boa e é agradável, e você tem que depositar toda a sua confiança nele, você tem que depositar tudo nas mãos dele e esperar e descansar, porque é isso que ele espera de você, a sua confiança e a sua fé, que tem que transcender todo o entendimento. É isso que vai te fazer viver e avançar. Bom, Deus te abençoe.